Olá a todos e a todas. Estamos recebendo hoje a educadora Nilma Lino, que é professora titular emérita da Faculdade de Educação da UFMG, foi reitora da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab, e ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e do Ministério das Mulheres, Igualdade Racial, Juventude e Direitos Humanos do governo da presidenta Dilma Rousseff. Professora Nilma Lino, uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade. E eu vou passar para a professora Loise começar o bate-papo aqui conosco. Seja bem-vinda, professora. Mais uma vez a gente reafirma, né? Muito obrigada. E o nosso tema de hoje são as relações étnico-raciais, formação de professores e diversidade, contribuições para uma educação emancipatória. Então, assim, para começar, né, nós podemos iniciar com a seguinte pergunta. Na sua opinião, a temática da questão racial tem a centralidade que merece nos cursos de formação inicial de professores ou é um tema omitido / silenciado? Então, primeiro eu quero agradecer a vocês, ao Observatório, por me receberem aqui nesse bate-papo e dizer do prazer de estar aqui conversando com duas jovens lideranças e pesquisadores e pesquisadora. É muito bom estar aqui entre os jovens da nova geração. Então, sobre a questão étnico-racial e o currículo da formação inicial de professores e professoras, eu sempre tenho dito que eu acho que a formação em serviço continuada, ela tem avançado mais do que a formação inicial no que diz respeito a trabalhar de uma proposta mais curricular, né, de formação com as professoras e os professores da educação básica sobre esse tema. O que eu acho um desequilíbrio, porque a formação inicial, né, que é onde nós formamos, né, as licenciandas e os licenciandos, no Brasil nós temos ainda uma grande dificuldade de ter essa discussão enraizada, digamos assim, no currículo. Não só como disciplina obrigatória, mas como parte da formação, quer seja nos seminários, quer seja no campo da própria pesquisa, da extensão. Nós temos iniciativas. Muitas dessas iniciativas elas são produto do trabalho dos núcleos de estudos afro-brasileiros, afro-indígenas que existem nas instituições, tanto públicas quanto privadas. Mas várias pesquisas acadêmicas têm mostrado que se você retira esses núcleos, ou se não tem dentro de uma instituição alguém que articule essa temática como formação, ela não acontece. Então eu diria para vocês que ela não é só omitida e silenciada, eu acho que ela é subalternizada em detrimento das outras questões que nós consideramos que são importantes para a formação de professores e professoras. E por ela ser subalternizada, não ser considerada importante, ela ser colocada numa hierarquia que é horrível, né? Sim. Daquilo que é mais importante, daquilo que é menos importante para a formação de professores e professoras, ela é omitida, ela é silenciada. Sim. E a outra questão que eu acho que é importante considerar é que não há ainda uma reflexão de que quando essa discussão não se faz presente na formação inicial e também não se faz presente na formação continuada, ou é feita de maneira precária, digamos assim, nas duas, essa instituição ou essas instituições, elas não estão atendendo a Lei de Diretriz e Base da Educação. Porque a gente sabe que essa temática, hoje, ela faz parte de uma alteração da LDB, não é isso? Sim. E além dessa alteração, existe um parecer, né, que é o 03 de 2004 e a resolução 01 de 2004, que dão orientações
para que seja enraizada, implementada não só nas licenciaturas. Isso, pegando esse gancho aí, desculpe interromper, professora, mas Vamos embora. falou sobre a 10ª Beatriz Nova, a gente já tem uma pergunta sobre isso, então vamos ótimo. completar. Uhum. Por que, assim, essa lei foi tão difícil pegar na prática, ou então está sendo tão difícil praticá-la, em sua opinião? Então, tem várias questões, né? Eu acho que uma delas é aquela, talvez, que é a mais dura e que a gente muitas vezes deixa por último, mas eu gosto de deixar em primeiro lugar, que é a existência do racismo. Sim. E muitas vezes nós não associamos, ou como o Brasil gosta muito de fazer, né? O Brasil finge, né, que o racismo não existe, que é mais confortável para a nossa sociedade pensar que nós somos alegres, da diversidade, aceitamos todo mundo. E a gente sabe que isso tem uma história, que tem aí uma questão que é do ponto de vista político, ideológico, desse encobrimento dos fenômenos perversos e violentos que nós temos como sociedade brasileira. E a forma como a gente tem de superar fenômenos perversos como esse é falando da existência deles, é reconhecendo que eles existem e entendendo que isso, para que a gente tenha a sociedade democrática que a gente discursa, nós temos que ir na raiz, não é isso? E a raiz é superar esses problemas. Então, nós hoje entendemos mais que o racismo ele está entranhado nas instituições, não é isso? E é muito interessante que nós reconhecemos que a escola é uma instituição forte, é um tempo forte na vida da gente, né, da sociedade, mas não queremos reconhecer que se o racismo é institucional, logo ele também está na instituição escola, porque ele está em outras instituições. Então, esse eu acho que é um dos fatores centrais que faz com que, então eu acho que muitas justificativas ou explicações que nós temos para essa situação que você fala, Breno, elas são ponta do iceberg. Sim. Que eu acho que o iceberg, lá no fundo, a base dele é o racismo. E aí a ponta dele o que mostra? Tem desinteresse dos professores, das professoras, das gestoras, as pessoas que não conhecem, tem uma ignorância em relação ao tema, não é isso? Associa com a formação inicial de professores que ainda é precária e tudo mais, associa com o fato da escola nossa, básica, e a universidade também, ser muito conteudista, né, que a gente estava pensando. Exatamente. Então, a gente vai dando uma série de justificativas, que elas existem de fato, mas eu acho que elas só existem porque a gente tem a base do iceberg, que é essa estrutura do racismo. Então, eu acho que nós ainda não temos na sociedade e, por conseguinte, na educação, esse reconhecimento de que a superação do racismo ela é um dever de todos nós. Sim. E que a educação democrática, que nós tanto lutamos, né, com qualidade, socialmente referenciada, ela tem que ser antirracista também. Sabe? E porque a educação antirracista não é algo paralelo à educação democrática que nós lutamos. Ela é a educação democrática que nós queremos. Então, eu acho que falta ainda a gente avançar nisso, sabe? Tanto na compreensão teórica, no campo da pesquisa, como na prática pedagógica, como na questão do currículo, sabe? Eu penso isso. Vou aproveitar agora o seu gancho, né? É porque a sua fala vai trazendo outras perguntas e aí... Já responde algumas coisas. Que é justamente essa questão da prática, né? Porque a gente muitas vezes também fica muito no discurso, né? Nos cursos de formação rápidos, às vezes a gente esquece de fato a estrutura maior, né? E aí eu queria saber, professora, como é que você poderia nos dar algumas sugestões, né? Na verdade, como a comunidade escolar e principalmente os docentes, eles podem contribuir para que nós tenhamos mais igualdade racial nas escolas e para além delas, né? Porque não adianta também só ficar na discussão ali da escola, mas para além disso. Olha, eu penso que a escola e as educadoras e educadores, para conseguirem fazer com que a igualdade racial seja presente no nosso cotidiano, ela tem que estar muito articulada com os avanços das lutas por direitos, das lutas por igualdade racial na sociedade. Sim. Né? Porque ainda temos isso na educação, de que muitas vezes nós olhamos para a educação como se ela respondesse por ela mesma, né? Isso. Então, eu sempre tenho falado sobre isso,
Muitas vezes a gente não associa educação pública, uma educação de qualidade com uma saúde de qualidade. Isso. Não é isso? A gente não associa a educação de qualidade com a experiência e a vivência de trabalho de qualidade com as pessoas. Não é isso? Isso. Agora, com todos esses acontecimentos que nós temos visto, a questão da violência nas escolas, ela está aparecendo mais, Sim. mas é interessante que é violência nas escolas. Não é violência na sociedade. Não é por acaso. Não é isso? Fica parecendo que ela surge de dentro da escola. E na realidade é um reflexo, Isso. uma expressão de uma sociedade cada vez mais violenta. E a escola, ela é o espaço onde as diferentes presenças se encontram, não é isso? Sim. Então, se você tem na sociedade cada vez mais uma exacerbação de um ódio à diferença, de um trato desigual com a diferença e com os diferentes, isso também se expressa com os sujeitos que estão dentro da escola, que são os mesmos sujeitos da sociedade, não é isso? Sim. Então, no caso da escola, para um trabalho com a igualdade racial, eu acho que tem que ter uma mudança muito estrutural dentro da escola. Passa desde a percepção da professora e do professor em relação ao comportamento dos estudantes, a relação pedagógica, a relação que esse professor e essa professora estabelece com esses estudantes nas suas mais diversas diferenças, e no caso, estudantes negros e brancos. Passa também por uma questão de que colocar em circulação uma série de produções que já existem sobre literatura, sobre a questão da matemática, hoje a gente já tem, vamos pensar os conteúdos aí, né? Já que a escola dialoga diretamente com eles, né? Sim. Com relação ao português, com relação às ciências, na educação infantil, com questão de jogos, bonecas, etc. Nós já temos uma produção hoje maior do que na época, por exemplo, que eu era professora da educação básica. Então passa também essa questão da igualdade racial pela coordenação, gestão, articular esses materiais que já existem para que eles possam fazer parte da experiência cotidiana de ensino e aprendizagem das crianças. Não é só aquela, agora nós vamos trabalhar. Isso. Não, é colocar à disposição dos estudantes e isso dentro da própria prática, né? Isso passa por uma releitura dos livros didáticos que são escolhidos também, passa por uma leitura afirmativa do povo negro, da história do povo negro, da história da África, e não somente a leitura da violência, da pobreza, etc. Passa também por uma outra questão, essa igualdade racial na escola, que ficar atenta à comunidade na qual essa escola se localiza. Muitas vezes nós temos escolas que fazem parte de comunidades ricas, muito ricas do ponto de vista cultural, político, de questão de movimentos sociais, da cultura negra, saberes tradicionais. Então, como que isso se relaciona com essa ação pedagógica dentro da escola? Então, qual que é a minha conclusão? É de que nós temos que superar uma ideia que é você fazer algo além do que a docência já tem que fazer. É que essas dimensões fazem parte da docência. E quanto mais a gente tem consciência da diversidade e da igualdade racial que é necessária, e da desigualdade racial e do racismo, mais a escola, e aí eu não digo só professor e professora, a escola como um todo, ela tem que se mobilizar para pensar aonde essas questões estão sendo tratadas, como a nossa escola está sendo antirracista. Será que eu entendo que essa comunidade escolar, colegiado, com quem eu me relaciono, tem majoritariamente negra e eu preciso ter uma sensibilidade para entender essas dimensões? Na hora que eu penso esse projeto político-pedagógico que a gente fala tanto, ele é antirracista? Ele é democrático? Então, acho que são algumas dicas que eu posso dar. Além de uma outra, que nós precisamos fazer um intercâmbio das práticas pedagógicas significativas que já são realizadas. Sim. Nós aprendemos muito uns com os outros, né? Umas com as outras, né, Luiz? Então, eu acho que também as escolas, a gente tem que começar, a secretarias de educação, tem que começar a colocar em contato os professores, as professoras, gestores e gestoras, com práticas que já vêm acontecendo, para você se inspirar e também fazer as devidas adaptações, eu posso falar assim, para a sua própria realidade. É criar uma rede, né? Uma rede, nós precisamos. Uma rede antirracista na educação. O papo está muito bom, então vai estar chegando já ao final, mas eu fico assim pensando como, né? Porque eu fui fruto de uma
educação, eu falo isso na minha licenciatura, da educação fragmentada, entendeu? Eu não tive, a faculdade é cada vez mais conteudista, né? Então eu tive que me esforçar e faço isso, né, me reinventando a cada dia, né, Luiz? A gente conversa muito para tratar com rodas de conversa, para ler, né? Busco muito os seus textos, professora. Muito obrigada. E recomendo também a todo mundo que está nos assistindo, porque, de fato, nós, enquanto educadores, eu estou 18 anos de profissão e eu senti muita dificuldade dessa discussão que se eclodiu mais nos últimos anos para cá, de adentrar nessa temática, né? Sim. Então, para encerrar, eu vou pedir para você olhar ali para esses professores, independentemente do currículo, do componente curricular que eles ensinam, se é matemática, se é física, química, mas que estão ali nos cursos de formação de professores do nosso instituto, né? Qual seria, assim, talvez 3 pontos básicos prioritários? Só comece por aqui, embora você já deu dicas, mas quais seriam, assim, para eles que às vezes estão iniciando, né? Inclusive, a atuação docente e que estão sem um norte? Então, quais seriam, assim, na sua visão, alguns pontos prioritários para eles adentrarem mais ainda nessa temática? Acho que a primeira coisa que eu diria é lembrar uma campanha que aconteceu nos anos 90, que a campanha era assim: onde você guarda o seu racismo? Então, acho que a primeira postura é consigo mesmo. Eu acho que é isso. Você tem que fazer também uma transformação interna para não virar apenas o cumprimento de um dever esvaziado. E essa frase, essa pergunta, onde você guarda o seu racismo, ela mobilizava as pessoas para ficarem falando assim: eu guardo aqui, eu não guardo ali, eu não guardo, etc. E a resposta era muito simples: racismo não se guarda, racismo joga fora. Então, acho que essa é a primeira questão que eu diria. A segunda dica, se é que eu posso dizer assim, é conhecer a comunidade e conhecer e ter contato com o movimento negro e saber da quantidade de saberes organizados que o movimento negro traz para a sociedade brasileira. E principalmente entender que esse legado, né, da 10639 faz parte dessa ação, desse movimento social. A terceira que eu vou chamar a atenção, aí sim significa conhecer outras práticas. Nós temos hoje uma infinidade de materiais produzidos. Muitos estão à disposição online, que podem ser baixados. Você tem lives, você tem vídeos, tem muita produção hoje em comparação com a época que eu era professora da educação básica. Então, não cabe muito mais você falar assim: eu não sei onde está, eu não sei se tem, porque tem. Então, aí tem que ser uma busca profissional, não uma busca só pessoal. Ela é também pessoal, porque nós vamos aprendendo também. Mas tem que ser uma busca profissional para, como professora, professor, diretora, etc., você enriquecer seus próprios conhecimentos e fazer a devida organização didática de acordo com a idade, de acordo com o ciclo que você trabalha, que você atua. Tem muita pesquisa hoje para download que você pode baixar, para você conhecer. Então, tem material que nós podemos lançar a mão para as práticas. Mas eu acho que antes de lançar a mão no material, essas 2 outras questões que eu coloquei, elas são primordiais para que a nossa prática seja uma prática significativa, não só para crianças negras, mas para as crianças negras, brancas, indígenas, para a escola pública, para a escola particular. Acho que são as 3 que eu podia dizer. Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por esse momento. Tem muita coisa para se discutir, mas assim, fica o convite, muitos materiais, né, estão aí na internet. Professora que tem muita produção nessa área, então, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a vocês.